pessoal, eu sou a Babi e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer ranqueando do álbum, eu vou ter que ler que até hoje eu não sei falar certinho o nome desse álbum. Dance with the Devil, The Start of Starting Over, que é da Demi Lovato. Que no caso, eu descobri fazendo esse ranqueando que o nome desse álbum não é só Dance with the Devil, eu achava que era só Dance with the Devil. Mas antes de começar, deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários o ranqueando de vocês desse álbum da Demi Lovato. E no caso, gente, no último ranqueando da Demi Lovato, que foi o Tell Me Love Me, eu acho que foi o Tell Me Love Me, o último que saiu, eu tinha falado que essa semana provavelmente não sairia ranqueando da Demi Lovato, que era mais certeza de não sair essa semana e só sair na semana que vem. Porque essa semana já saiu um ranqueando aqui no canal, que foi o do Men's Best Friend, do álbum Men's Best Friend da Sabrina Carpenter. Mas eu acabei decidindo fazer ranqueando da Demi Lovato essa semana também. E na semana que vem vai sair um ranqueando da Demi Lovato na terça, que é do próximo álbum. E aí eu não tenho muita certeza do dia ainda, mas vai sair um outro ranqueando semana que vem da Katy Perry, porque semana que vem é o show da Katy Perry no The Town. Então eu tô pretendendo fazer ranqueando de um álbum da Katy Perry. Eu ainda tô decidindo qual álbum que eu vou fazer, mas provavelmente vai ser o mais famoso dela. Eu ainda tô decidindo isso, mas semana que vem vai sair esses dois ranqueando aqui no canal. E agora falando do álbum Dance with the Devil, esse álbum, quando eu fui fazer o ranqueando, que eu ouvi a versão deluxe tem 23 músicas, mas eu tirei 4 músicas pra fazer esse ranqueando, porque 3 delas são versões ao vivo de músicas desse álbum, e uma delas, que é uma música chamada Intro, ela não é bem uma música, então por isso que eu tirei essas 4 músicas. Então no lugar de ranquear 23 músicas, eu vou ranquear 19. Então vamos começar com o ranqueando. Inclusive, esse ranqueando foi até difícil de fazer. Eu achei que ia ser mais fácil, porque o Dance with the Devil é o álbum que eu menos gosto da Demi Lovato. Tanto que pra quem viu o... Acho que eu fiz um ranking dos álbuns da Demi Lovato, né? Do primeiro ao nono. Eu fiz isso na semana do aniversário dela, inclusive. Eu coloquei o Dance with the Devil em último lugar, porque ele é o álbum que eu menos gosto da Demi Lovato hoje em dia. E é o que eu menos escuto música também. Mas eu lembro que na época que esse álbum lançou, eu não gostava da maioria das músicas. Acho que tinha uma outra que eu gostava, mas a maioria eu não gostava. E com o passar do tempo eu comecei a gostar das músicas, tanto que eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo. Mas esse álbum foi até difícil de fazer o ranqueando, mas acho que o mais difícil ainda foi o Unbroken. O Unbroken pra mim eu acho que foi o pior até agora. Eu tô até com medo do próximo, que o próximo eu acho que vai ser o mais difícil de todos. Apesar de ele não ser o meu álbum favorito, acho que vai ser um dos que vai ser mais difícil de eu fazer ranqueando. Então vamos começar com o ranqueando. Em 19º lugar tá a música Good Place. Que, se eu não me engano, na época que esse álbum lançou, que eu lembro do dia que esse álbum lançou até hoje, que eu lembro que ele lançou em abril de 2021, eu lembro que eu cheguei a ouvir essa música, eu cheguei a gostar dela, só que hoje em dia eu não gosto tanto mais dela, por ela ser mais lenta, por isso que ela tá em último lugar. No caso, eu fiquei até na dúvida se eu colocaria ela em último ou penúltimo lugar, porque a que tá em penúltimo eu também não gosto tanto dela, acho que desde a época que esse álbum lançou. E eu fiquei até na dúvida qual das duas eu gosto menos hoje em dia. Mas eu percebi que eu gosto mais da que tá em 18º do que de Good Place. Por isso que Good Place ficou em último lugar. Em 18º lugar tá a música Mad Words. Que, se eu não me engano, na época que esse álbum lançou, eu não gostei dessa música. Hoje em dia eu gosto um pouco mais dela, mas não tanto, assim, por isso até que ela tá na penúltima posição. Mas eu ainda gosto mais porque essas duas músicas, tanto Mad Words quanto Good Place, são muito lentas, por isso que acaba que eu não gosto tanto dessas músicas. Por isso que elas estão nas últimas posições. Assim como a próxima. Que no caso a próxima eu lembro que eu gostava dela na época que esse álbum lançou, e hoje em dia eu não gosto tanto, que no caso em 17º tá a música Sunset. Que quando a Demi Lovato lançou esse álbum, eu lembro que eu cheguei a ouvir essa música, eu lembro que eu cheguei a gostar dela, mas hoje em dia eu não gosto mais tanto dela, mas eu ainda gosto mais dela do que de Mad Words e Good Place, por isso que ela tá acima de Good Place e Mad Words.
Mas eu acabei colocando ela mais pra baixo porque eu também não gosto mais tanto dela, por ela ser um pouco mais lenta. Ela é um pouquinho agitada, mas ela é mais lenta do que as outras duas. Não, ela é mais agitada que as outras duas, foi o contrário. Por isso que ela tá acima das outras duas. Em 16º tá uma música que até hoje eu não sei por que eu não gosto dessa música. Inclusive, eu também não gosto do clipe dessa música, porque essa música virou single. E desde que a Demi Lovato lançou esse álbum, eu não gosto dessa música. Mas eu ainda acho que gosto mais dela do que das outras 6, por isso que ela tá em 16º, que é a música Melon Cake, em 16º. Eu não gosto dessa música desde a época que esse álbum lançou. Inclusive, o clipe, entre as músicas que viraram single do álbum da Demi Lovato, esse clipe dessa música é o que eu menos gosto. Eu não consigo gostar dessa música, eu não sei porquê, porque essa música é agitada, mas eu não gosto dela. Mas como ela é agitada, eu acabo gostando mais dela do que das outras 3, por isso que ela tá acima dessas 3, mas eu também não gosto dessa música desde que a Demi Lovato lançou. Em 15º, é uma música que eu tinha colocado em 10º lugar. Mas eu fui percebendo que eu gosto de tanta música desse álbum que ela só foi baixando. Que, se eu não me engano, que eu lembro que eu vi na época, a Demi Lovato fez essa música pra irmã mais nova dela. Porque em 15º tá a música I See Madison Lullaby. Eu acho que é assim que se fala. Que, se eu não me engano, a Demi Lovato fez essa música pra irmã mais nova dela, Madison. Que eu esqueci o sobrenome da irmã mais nova dela. Que, inclusive, eu fiquei chocada quando um tempo atrás a Demi Lovato postou foto no Instagram falando que a irmã mais nova dela tava grávida. Fiquei até chocada quando eu vi. E, se eu não me engano, essa música ela tinha feito pra irmã mais nova dela. E eu gosto muito dessa música. Na verdade, quando esse álbum lançou, eu lembro que eu não cheguei a gostar dessa música. Porque ela é muito lenta. Mas hoje em dia eu tô começando a gostar dela. E eu tinha colocado ela em 10º lugar. Mas por causa de outras músicas, ela só foi baixando. Mas essa é uma música que eu hoje em dia estou gostando. Mas na época que esse álbum lançou, provavelmente eu colocaria ela até em último lugar. Porque ela é muito lenta. Mas eu gosto bastante dessa música. Ela só tá mais pra baixo por causa que eu só fui baixando ela por causa de outras músicas. Em 14º, tá uma música que eu também comecei a gostar tem pouco tempo. Na época que esse álbum lançou, eu até cheguei a gostar um pouquinho dela, mas hoje em dia eu gosto mais dela. Mas assim como I See Madison Lullaby, que eu tive que abaixar por causa de outras, essa também desceu por causa disso. Que é a música Easy, que é um feat com Noah Cyrus. Que, se eu não me engano, essa Noah Cyrus é a irmã mais nova da... Eu não sei se é a irmã mais nova, mas é a irmã da Miley Cyrus. E hoje em dia eu gosto muito dessa música. Não é uma música que eu escuto direto, mas é uma música que eu comecei a gostar tem pouco tempo. Né? Porque, como eu falei, quando esse álbum lançou, a maioria das músicas eu não gostei. E uns anos atrás, né, atualmente principalmente, que eu comecei a gostar de algumas músicas. Mas a maioria naquela época eu não gostava. E Easy era uma música que eu até cheguei a gostar, mas não tanto. Tanto que era uma das que eu menos escutava. Por isso até que ela tá em 14º. Mas eu tinha colocado ela mais pra cima. Ela foi baixando por causa de outras. Em 13º tá a música The Way You Don't Look At Me. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dessa música certinho. Que eu comecei a gostar dela tem pouco tempo. Acho que eu comecei a gostar dela tem uns 2 anos. Eu não gostava dela porque ela é um pouquinho mais lenta também. Assim como Easy e I See You Madison Lullaby. Ela é um pouquinho mais lenta, mas eu comecei a gostar dela uns 2, 3 anos atrás. Tanto que ela tá mais pra baixo, porque eu tinha colocado ela em 10º. Na verdade, eu acho que eu tinha colocado ela em 10º. E a Easy e a I See You Madison Lullaby em 11º e 12º. Acho que eu tinha feito isso mesmo. Só que eu tive que abaixar ela por causa de outras músicas e acaba que eu gosto dessa música, mas hoje em dia eu não escuto tanto também, por ela ser um pouquinho mais lenta. Por isso até que ela tá em 10º lugar. Eu tinha colocado ela em 10º lugar por isso também, mas foi uma música que eu comecei a gostar dela uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás. Porque na época que esse álbum lançou, eu não gostava. Em 12º tá a música Carefree, que eu comecei a gostar dela também tem pouco tempo. E eu gosto muito dessa música, eu fiquei até na dúvida se eu colocaria ela mais pra cima ou não. Mas eu decidi colocar ela mais pra baixo, porque tem outras músicas desse álbum que eu gosto mais, por isso que ela tá em 12º, mas é uma música que eu tô gostando muito atualmente. Em 11º tá uma música que eu gosto dela desde a época desse álbum, mas acaba que na época que esse álbum lançou, eu não escutava ela tanto. Eu lembro que é uma das músicas que também virou single, e eu acabava que eu não escutava ela tanto naquela época que esse álbum lançou, em 2021. Eu comecei a escutar ela uns anos depois, principalmente atualmente. Que no caso é a música, em 11º tá a música What Other People Say, que é um feat com Sam Fish. Que ela não é tão agitada, mas ela também não é tão lenta quanto outras desse álbum. E
Como eu falei, eu gostava dela na época que esse álbum lançou. Hoje em dia que eu tô ouvindo mais, porque na época que esse álbum lançou, eu ouvia ela, mas não tanto quanto outras. Outras, inclusive, das músicas que a Demi Lovato lançou entre 2020 e 2021. Porque tem uma música da Demi Lovato que se chama I Love Me, que eu jurava que era desse álbum e ela não é desse álbum. Pelo menos não tava nas músicas desse álbum, mas eu jurava que era. Que ela era desse álbum e eu acabava que eu escutava mais essa I Love Me do que essa What the Other People Say. Mas eu gosto bastante dessa música. Eu só coloquei ela mais pra baixo. Primeiro que eu tinha colocado ela mais pra cima, mas foi abaixando por causa de outras músicas que eu gosto mais desse álbum. E também porque eu tô começando a escutar mais ela atualmente. Em 10º lugar tá uma música que eu também comecei a gostar dela uns 2, 3 anos atrás, que é a música, em 10º lugar, Lonely People. Eu não gostava dessa música na época que esse álbum lançou. Na verdade, acho que quase, se tiver 2 músicas que eu gostava na época que esse álbum lançou, era muito. 3, vai. Porque tem a outra aqui que eu tô vendo aqui que eu lembrei que eu gostava dela nessa época. Mas tem umas músicas aqui que eu não... Esse álbum, querendo ou não, eu acabo não gostando mais muito dele naquela época. Principalmente porque quando ele lançou, eu lembro até hoje do dia, porque foi no dia que eu comecei a apresentar sintomas de Covid. Porque eu tive Covid ali em 2021, bem na época que esse álbum lançou. E no dia que esse álbum lançou, inclusive, eu tava apresentando sintomas de Covid. Eu só não sabia que era Covid naquela época. Porque eu só descobri uns dias depois. Mas eu tava apresentando, então quando esse álbum lançou, eu fui ouvir as músicas desse álbum e eu tava até ruim. Porque eu tava passando mal. No caso, eu tava com dor de cabeça, né? Porque foi o sintoma que eu mais senti de Covid, foi dor de cabeça. Tanto que eu achei que era por causa do meu óculos, porque se meu óculos aumenta o grau, eu sinto muita dor de cabeça. E eu lembro que a maioria do álbum que eu fui ouvir, eu não gostei das músicas, não sei se porque eu tava mal na época e acabei ouvindo e não gostando. Mas eu lembro que a maioria do álbum eu não gostei. E hoje em dia que eu tô começando a gostar mais, né? Hoje em dia não, de uns 2, 3 anos pra cá eu comecei a gostar mais. 2, 3 anos não. Acho que de 2023 pra cá eu comecei a gostar mais. Incluindo essa Lonely People. Em nono lugar tá uma música que eu tô tentando aprender ela desde a época que esse álbum lançou. Acho que agora que eu vou começar a aprender ela. Porque, querendo ou não, né, quando esse álbum lançou, eu escutava ela bastante, mas não tanto. Que, no caso, eu tô falando da música em nono lugar, que é a música My Girlfriends Are My Boyfriends, que é um feat com... Vamos ver se eu consigo falar o nome da cantora. Sweetie? Eu não sei pronunciar o nome dela. Que eu lembro que desde que esse álbum lançou eu gostava dessa música já, só que eu não ouvia ela tanto, porque como eu falei, eu não escutava tanto as músicas desse álbum, eu acabava escutando músicas de outros álbuns da Demi Lovato e não desse. E eu lembro que desde aquela época eu tô tentando aprender essa música até hoje, eu não aprendi, mas acho que agora eu vou conseguir aprender. Eu só decorei o refrão até hoje, mas eu gosto muito dessa música. Ela só não tá mais pra cima por causa de outras músicas que eu gosto mais. Em oitavo lugar, tem uma música que eu lembro que quando eu ouvi esse álbum a primeira vez eu não gostei dela, e eu comecei a gostar dela uns 2, 3 anos atrás, igual outras desse álbum, que é a música The Kind of Love I Am, que ela é agitada. Inclusive eu fiquei até na dúvida qual das duas eu ia colocar em nono, se era a The Kind of Love I Am ou My Girlfriends Are My Boyfriends. Eu fiquei na dúvida entre essas duas, porque eu gosto muito delas duas músicas. Mas acaba que eu gosto mais dessa do que de My Girlfriends Are My Boyfriends. Por isso que ela tá acima dela. E eu gosto muito... Ela só não tá mais pra cima dessa... Porque agora que eu comecei a gostar dela tem pouco tempo. Pouco tempo não, tem uns 2, 3 anos já. Que eu comecei a gostar dela. E acaba que eu coloquei ela mais pra baixo por causa de outras músicas desse álbum que eu gosto mais. Por isso que ela acabou descendo. Em 7º lugar tem uma música chamada California Sober. Que eu não gostava dela também. Na verdade, acho que quando lançou esse álbum, essa música até que eu gostava, mas eu acabava não escutando tanto. Mas eu gosto muito dessa música hoje em dia. Ela só não tá mais pra cima por causa de outras músicas. Incluindo por causa das duas próximas. Que no caso, em 6º lugar, na verdade em 6º e 5º lugar, porque pra fazer esse ranqueando, acho que eu nunca chorei tanto fazendo um ranqueando quanto eu chorei fazendo esse ranqueando. Porque esse álbum tem 2 músicas da Demi Lovato que me fazem chorar toda vez que eu escuto. Principalmente a que tá em 6º. Que no caso, que elas estão em 5º e 6º lugar. No caso, a que tá em 6º lugar é a música Anyone. Que eu choro com essa música desde que a Demi Lovato cantou essa música no Grammy. Porque antes dela lançar esse álbum, que ela lançou esse álbum em 2021, ela apresentou essa música no Grammy de 2020. Tanto que apresentou, ela e a Ariana Grande lançou uma música também. Apresentou também uma música, acho que ela apresentou Seven Rings, a Ariana Grande. E no caso, eu lembro até hoje do dia que ela lançou essa música, porque eu lembro que poucos minutos antes da Ariana Grande, da Demi Lovato se apresentar com essa música no Grammy, o canal oficial dela lançou a letra dessa música. E eu ouvindo
a música, porque assim, deu o comercial do Grammy, aí ela lançou a música ali, e quando voltasse ela já ia se apresentar. E no caso, quando deu o comercial, eu fiquei ouvindo a música, e ouvindo a música eu já chorei. E na apresentação eu chorei o dobro. E eu ainda chorei mais ainda quando eu descobri que a Demi Lovato fez essa música antes dela sofrer a overdose que ela teve lá em 2018. Ela escreveu essa música bem ali na época da... Acho que pouco antes dela ter a overdose, alguns dias antes. Foi alguma coisa assim que eu lembro que falou no Grammy. E eu choro com essa música toda vez que eu escuto ela. Tanto que eu coloquei ela em sexto porque eu evito escutar ela hoje em dia. Porque toda vez que eu escuto ela eu choro. Mas eu amo essa música, por isso que ela tá em sexto. No caso, em quinto lugar, tá a segunda música desse álbum que me faz chorar. Inclusive, eu acho que eu choro mais com o clipe do que com a música em si. Que no caso, essa música também virou um single, que é a música Dance with the Devil, em quinto lugar. Que eu choro muito com o clipe dessa música. Inclusive, quando eu fui fazer um ranking, que eu fui ouvir as músicas, tá literalmente, eu não sabia que a primeira música do álbum era Anyone e a segunda é Dance with the Devil. Então, as duas primeiras músicas do álbum já acabam comigo logo no início. Porque eu choro toda vez que eu escuto essas duas. E no caso de Dance with the Devil, eu choro mais com o clipe, porque o clipe dessa música é muito mostrando como foi pra Demi Lovato na época da overdose dela, né? Quando ela teve essa overdose, que ela foi parar no hospital. Também acho que ela quase morreu, inclusive, se eu não me engano. Na época, porque eu lembro que até passou na televisão, no jornal, essas coisas falando sobre a overdose dela. E eu lembro que no clipe mostra muito isso, então eu choro toda vez que eu escuto a música e toda vez que eu vejo o clipe, principalmente. E acaba que eu gosto mais dela do que de Anyone hoje em dia, mas eu acabo eu evitando escutar essas duas músicas porque eu choro toda vez que eu escuto ela. Por isso que elas estão até em quinto e sexto, porque eu gosto dessas músicas, mas eu evito escutar elas porque me fazem chorar. Em quarto lugar tá a música The Art of Starting Over. Agora eu consigo fazer. Que eu também comecei a gostar dessa música uns anos atrás. Eu não gostava muito dela na época desse álbum, que esse álbum lançou. Eu até gostava, mas não tanto. Hoje em dia eu gosto mais. E eu só coloquei ela mais pra cima, porque eu pensei em colocar ela em terceiro. Eu acho que eu cheguei a colocar ela em terceiro. Só que eu tive que abaixar ela porque eu percebi que eu gosto de outra música desse álbum. Outras 3 músicas desse álbum. Porque assim, uma música que já tava decidida desde que eu decidi fazer o ranqueando, acho que um dos poucos álbuns que eu já tinha decidido o primeiro lugar era o Dance with the Devil. Porque a música que tá em primeiro é minha música favorita desde a época, principalmente porque eu surtei muito na época que esse álbum lançou. Mas quando eu chegar nela, vocês vão entender melhor. Mas eu gosto muito de The Art of Starting Over. Toda vez eu falo o nome dessa música errado. Eu só coloquei ela mais pra baixo eu só coloquei ela em quarto lugar, né, no caso, porque eu gosto mais das que estão em primeiro, segundo e terceiro. Por isso que ela tá mais pra baixo, mas eu amo essa música. Em terceiro, tá uma música que eu comecei a gostar dela tem uns anos atrás. E eu adoro essa música desde que eu comecei a ouvir ela direto. Tanto que eu ouvia todo dia, né? Uns 2, 3 anos atrás. Na época que esse álbum lançou, eu não lembro se eu cheguei a gostar dela ou não. Mas uns 2, 3 anos atrás que eu comecei a ouvir ela, eu gostei muito. Ela só não supera pra mim que tá em primeiro e segundo lugar. Que no caso, em terceiro lugar, tá a música Butterfly. Eu adoro essa música. Não é uma música que eu gosto muito, assim. Acho que esse é o único álbum que não tem no top 3 um single. Pelo menos eu acho que nenhuma dessas 3 músicas viraram single. Não tem um clipe dela, pelo menos. E eu adoro Butterfly. Ela só não supera que tá em primeiro e segundo lugar pra mim, por isso que ela tá em terceiro. Eu até fiquei na dúvida entre ela e a que tá em segundo, mas eu gosto mais da que tá em segundo. Por isso que ela tá abaixo da que tá em segundo. Que no caso, em segundo lugar tá uma música que, se eu não me engano, a Demi Lovato fez por um ex-noivo dela. Porque eu não lembro se ela ficou noiva em 2019 ou 2020. Eu acho que foi 2020. Que eu lembro que ela tava namorando, ficou noiva e acho que um mês depois, ou uns dias depois, eu não vou lembrar agora, ela terminou o noivado. Que, no caso, eu tô falando da música 15 Minutes. Que eu lembro que ela Demi Lovato, em segundo lugar, não, ela tá a música 15 Minutes. Que, se eu não me engano, a Demi Lovato fez essa música pra esse ex-noivo, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Eu lembro que a Demi Lovato ficou noiva, eu não lembro se foi 2019 ou 2020, eu acho que foi 2020. E depois rolou que ela terminou com esse noivo. E eu lembro que rolou alguma coisa com a Selena Gomez, envolvendo a Selena Gomez também. Eu não lembro agora o que foi, mas eu lembro que rolou alguma coisa assim. E dizem que essa música, pelo menos pelo que eu entendi, pelo que eu vi na internet na época que esse álbum lançou, dizem que essa música é pra esse ex-noivo dela. E eu adoro essa música. No caso, acho que quando esse álbum lançou, eu cheguei a gostar dela, mas eu não ouvia tanto. E hoje em dia eu escuto mais, né? Principalmente uns 2, 3 anos atrás, que foi onde eu ouvi ela direito, né? Porque acho que
Que na época que esse álbum lançou eu não cheguei a ouvir direito, mas hoje, uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a ouvir direito. E eu ouvi essa música todo dia junto com Butterfly. Elas são as duas músicas que eu mais gosto desse álbum, sem contar que tá em primeiro lugar, que foi meu surto. Que no caso, em primeiro lugar, tá a música Met Him Last Night, que é um feat com a Ariana Grande. Por que eu falei que essa música não foi meu surto? Porque, como eu falei no decorrer do vídeo, eu tive Covid na época no dia que esse álbum lançou, eu apresentei com sintomas de Covid, então eu não tava bem. E na época eu estava sem celular, porque meu celular quebrou o conector. Se eu não me engano, foi o conector dele que quebrou. E não tinha loja aberta aqui por causa que a pandemia tinha voltado de novo, né? No caso, acho que nunca tinha parado, mas tinha voltado de novo pra fechar todas as lojas, então não tinha lugar aberto aqui na minha cidade. E eu estava sem notebook porque a minha cachorra inventou de comer no meu carregador. Tanto que nessa época nem teve vídeo aqui no canal por causa disso. E eu lembro que no dia... Então, eu ficava mais na televisão, no YouTube da minha televisão, do meu quarto, pra ouvir música, pra assistir vídeo, essas coisas. E eu lembro que quando lançou esse álbum da Demi Lovato, eu tava ouvindo as músicas na ordem ali que tava na parte de inscrição, né? E eu passei por essa música, mas eu não tinha percebido que era um feat da Ariana Grande com a Demi Lovato. Aí eu fui passar de novo, que eu vi o nome da música, que eu só vi escrito feat Ariana Grande, eu quase dei um grito na hora. Porque desde que eu sou fã da Demi Lovato e da Ariana Grande, eu falo que eu queria muito que a Ariana Grande e a Demi Lovato lançassem uma música juntas. Porque eu iria juntar uma música com duas cantoras que eu gosto muito, que é a Demi Lovato e a Ariana Grande. E no caso, isso aconteceu em 2021. Eu quase tive um troço na hora que eu vi isso, inclusive. Tanto que um ano antes, a Ariana Grande ela lançou música com a Lady Gaga, que foi a Rain On Me, e ela lançou música com o Justin Bieber, que agora eu não lembro o nome da música com o Justin Bieber, acho que é Stuck With You, acho que é isso. Ela lançou a música com esses dois, e eu falei na época, bem que a Ariana Grande podia lançar música com a Demi Lovato, que é um cantor que eu gosto também, que aí juntava duas cantoras que eu gosto. E isso aconteceu em 2021. Inclusive, a minha raiva com essa música é que a Demi Lovato não lançou um clipe com essa música, junto com a Ariana Grande. Elas duas gravaram um clipe juntas. Eu ia amar se isso acontecesse. E por causa disso que essa música ficou em primeiro lugar, porque é meu surto essa música, desde que ela lançou, porque junta duas cantoras que eu sou muito fã, desde 2014, 2015, que foi quando eu virei fã delas. E eu lembro que eu surtei muito na época. E na verdade eu lembro que na época eu surtei muito, mas eu acabei não gostando tanto da música, eu fui começar a gostar dela um tempo depois. Uns meses depois eu comecei a gostar mais dessa música, principalmente porque juntou duas cantoras que eu gosto muito, né? E eu acho que é só. Então, pessoal, o meu ranking dele ficou assim. Eu vou deixar vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de cantores pra me fazer ranqueando aqui no canal. E me siga nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.